Boa noite a todos, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos estar falando aqui hoje um pouquinho sobre precauções e isolamento, tá certo? Ele já está relacionado na aula passada que eu dei sobre infecção hospitalar, né? Então a gente já sabe o que é infecção, o modo de transmitir, tá certo? E quando esse paciente ele interna, ele tem uma determinada infecção, um médico que é especialista, né, em infecção, ele vai determinar se esse paciente ele tem uma infecção muito resistente, multiresistente, e a gente precisa realizar precauções e isolar esse paciente para que a doença não seja transmitida de um paciente para o outro, ou de um paciente para nós, ou para a família, tá certo? Então a gente tem que ir lá isolar esse paciente e usar determinadas precauções para que a gente evite a disseminação da infecção, tá certo? Nosso assunto vai estar bem coerente agora, né, em relação ao Covid, né? A gente vai falar alguns exemplos de isolamento aqui, que é isolamento hospitalar, né? E o isolamento social, é o que a gente está vivendo agora, né? Então, isolamento hospitalar, de uma forma, então a gente precisa identificar e saber que aquela pessoa é doente, e a gente precisa isolar esse paciente, como eu disse, para que não ocorra transmissão de um paciente para o outro, do paciente com o nosso profissional da saúde, ou com família e acompanhantes ou visitantes, tá certo? O isolamento social é esse isolamento que a gente vive hoje, né? O isolamento que é para que a gente não fica aglomerado em pessoas, né? O contato é bem longe um do outro, para que não ocorra a transmissão da doença, tá certo? A prevenção. Então, a intenção desse isolamento é a prevenção, né? Se eu previno, eu consigo evitar que essa disseminação seja perigoso, né, para o paciente e levar até o paciente a óbito. Então, tem que ter muito cuidado. Então, a gente isola com a intenção de prevenir, tá certo? A gente tem uns tipos de transmissão de infecção. Eu falei até na outra aula, né? A gente tem a infecção, a transmissão direta e a transmissão indireta, tá certo? A direta é de contato, de pele para pele, mucosa, né? É no momento em que eu faço contato utilizando das minhas mãos que eu não higienizei, colocando num paciente, colocando a mão no outro paciente, ou colocando no equipamento, nos móveis próximo ao paciente, tá certo? Então, isso é o contato direto de transmissão de infecção, tá? Então, para a gente só recordar que a gente transmite de um para o outro através dos contatos e através dos equipamentos utilizados por eles. Temos aqui também as transmissões por respiratório, tá? E a gente tem aqui dois tipos, que é a gotícula e aerosóis, que eu vou estar falando ali no próximo slide, tá certo? A gotícula são pacientes que têm infecção suspeita ou reconhecida que sejam transmitidas pelas gotículas da orofaringe. Através do que, gente? Através da tosse, do espirro, tá certo? Se eu estou conversando muito próximo a esse paciente, ele corre o risco de adquirir a doença, tá certo? Então, quando se fala em gotícula, a gente pensa que essas gotículas eliminadas pela pessoa, ela não fica suspensa no ar. Então, a partir do momento que eu tenho lá uma patologia, que eu dei exemplo aqui de influenza, rubéola, cachumba, a partir do momento que eu vou lá tossir ou espirrar, essa gotícula ela vai ter um peso grande e ela vai cair. Tá? Ela vai cair no chão, ela vai cair na cama, ela vai cair nos móveis que estão próximos ao leito do paciente, tá certo? Porque ela é uma partícula pesada. Aqui entra a história do Covid, tá? O Covid, ele pega até as três vias, né? Ele é adquirido através do contato, né? Se a pessoa espirrar na mão ou tossir, eu consigo transmitir o Covid para outra pessoa. Através da gotícula também, né? Se eu estou tossindo, se eu estiver muito próximo ao paciente, eu acabo transmitindo esse vírus, tá certo? Quando se fala de aerosóis
Também ela é transmitida então, através da tosse, né? Através do espirro, né? De estar bem próximo de uma pessoa para o outro. Aqui eu dei exemplo da tuberculose, da herpes, do sarampo, da varicela, né? O que é o aerosol? O aerosol já está até dizendo para a gente que ele fica no ar. São gotículas, quando eu espirro, eu tuço, ele não tem uma queda brusca, tá certo? Ele fica flutuando por um tempo no ambiente, tá? Então o risco é bem maior, né, de eu adquirir uma doença, né? É o que está acontecendo com o vírus do Covid agora, que ele fica suspenso no ar, né, por um determinado tempo, que eu estava lendo, tive umas leituras aí, que parece que 3 horas, né, ele fica, se ele cai no móveis ou cai na cama, ou se ele fica suspenso no ar, ele fica ativo, né? Então é um vírus muito resistente, né, e perigoso, né, que a gente está vendo aí. Então, para tudo isso, a gente precisa, o médico ele precisa identificar, o paciente está internando por Covid, o paciente está internando por rubéola, o paciente está internando por uma infecção com um micro-organismo muito resistente no organismo do paciente, no sangue. Então, ele precisa pensar como que a gente vai isolar esse paciente e qual é o tipo de precaução que a gente vai ter que ter para que a gente não se contamine, tá certo? Então, a diferença é isso, isolamento, a partir do momento que o médico determinou a patologia, ele vai determinar o tipo de isolamento, se é sozinho ou não, se o paciente ele tem que isolar só, que tipo de precaução a gente vai utilizar para cuidar dele no dia a dia. Temos ainda a transmissão, né, por exposição de sangue ou outros fluidos corpóreos, que é o sangue, né? Então, a partir do momento que eu furo o dedo com o paciente, que eu não utilizei luva com HIV, com hepatite, eu posso ter o risco de ser contaminado. E temos ainda aqui a transmissão por indireto, que são os veículos inanimados, que é a superfície, os artigos, equipamentos que não acabam sendo higienizados, né? Vem um, coloca a mão, tira daqui, põe no outro paciente, né? Eu tenho um monitor, o paciente ficou ruim, eu não limpo ele, eu vou lá e ponho no outro paciente. Então, eu estou fazendo uma transmissão de infecção indireta, utilizando de equipamentos que estão contaminados, tá? E temos os vetores, como a gente viu lá na infecção, né? A barata, o pernilongo, a mosca, o rato, né? Para vocês saberem, até existe uma comissão de qualquer dentro do hospital. A partir do momento que eu vejo lá uma formiga ou uma barata, eu tenho um sistema em que eu posso falar, né, que eu encontrei os vetores, né, para que eles chamam para averiguar o que está acontecendo, se é alimento que estão guardando no postinho, nos quartos. Então eles fazem uma busca ativa para que aqueles vetores sejam eliminados, até que eles são também os maiores meios de transmissão de infecção. E daí entrando então na precaução propriamente dita, então se eu sei lá por que o paciente está internando, por que o médico está internando esse paciente, vai existir nos quartos uma placa identificando o tipo de precaução que vai ter que ser realizado com esse paciente, né, o tipo de cuidados que a enfermagem vai ter que fazer, a família que vai visitar, tá? O pessoal da higiene que vai entrar no quarto, o pessoal da nutrição que vai levar alimento. Então, todos têm que ter o conhecimento sobre a precaução, tá certo? Os tipos de precaução. Então, assim, um pessoal da limpeza, se ele olhar lá na plaquinha do quarto, uma precaução de contato, ele sabe que ele não pode encostar em nada, que ele vai levar lá, ele pode até pôr uma luva para retirar ou colocar o alimento para o paciente, né? O pessoal da limpeza, ele também vão ser treinados, né? Então, todo mundo que trabalha no hospital, ele tem que conhecer essas placas, né? Identificando que tipo de precaução eu tenho para poder entrar nesse quarto. Tá? Eu vou falar de cada um deles para vocês ali, né? Então, eu tenho lá a precaução padrão, que a gente vai usar para qualquer tipo. Então, eu vou usar padrão para contato, para gotículas, para aerosóis, tá certo? Então, o padrão ele nunca vai deixar de ser usado, ele é usado para todos, ok? E para o contato, para gotícula, para aerosóis, vão ser mais específicos. Então, o que é lá a precaução padrão?
Então, todo paciente é baseado de modo de transmissão, seja ele suspeito ou com qualquer diagnóstico, tá certo? Então, pode ser que ele esteja infectado ou não. Ele pode internar por uma infecção, mas ele também pode internar por uma diabetes. Mas a partir daí, eu tenho que fazer precaução, que são os cuidados que eu vou ter comigo quando vou estar manuseando o paciente, tá certo? Então, de qualquer forma, higienização das mãos, que vai ser para todas as precauções, tá? Nesse caso, uso de luva, tá? Se eu for fazer um curativo, se eu for fazer uma higiene, se eu for fazer um banho, né? Se eu vou trocar uma fralda, então eu vou utilizar a luva de procedimento. Vou utilizar avental. Quando que eu vou utilizar avental no precaução padrão, Cláudia? Eu vou usar o avental quando eu for realizar um procedimento. Eu vou aspirar um paciente, eu vou trocar uma fralda que tem muitas fezes, eu vou realizar um banho ou um curativo muito grande. Então eu preciso utilizar desse avental que é descartável, né? Eu preciso de máscara, eu preciso de protetor dos olhos, que são os óculos, tá certo? E algumas vezes, dependendo, eu preciso do protetor de face, dependendo da situação que o paciente se encontra. Vai ter que haver um processamento dos artigos e equipamentos da assistência. Então, toda vez que eu vou manusear o paciente, colocar um termômetro, pegar o esteto para verificar a pressão, eu preciso higienizar esse esteto, esse termômetro com álcool 70%. Para um paciente e para o outro. Então, eu não posso verificar a pressão ou temperatura no paciente e colocar o mesmo termômetro que eu verifiquei no outro. Então, eu estou fazendo um meio de transmissão. Então, eu tenho que fazer uma precaução, eu tenho que limpar, tenho que deixar limpo isso, tá certo? E normalmente a gente utiliza o álcool 70%. Limpeza das superfícies ambientais, né? O pessoal da higienização, ele tem a função de lá higienizar o chão, higienizar o quarto quando o paciente ele sai. Porém, quando o paciente está no leito, a responsabilidade da higienização da beira-leito, da cabeceira, é do pessoal da enfermagem, tá certo? É passar um álcool 70%, não deixar alimentos na cama, na beira da cama, tá certo? Nas mesinhas, deixar de forma organizada para que os vetores não chegam lá. Processamento de roupa, daí entra a rouparia, né? Que no caso, se ele, dependendo do paciente, ele oferecer roupa privativa. E prevenção de pérfuros cortantes, o que é isso? Então, todo manuseio com material pérfuro cortante. Então, se eu manuseio uma agulha, eu tenho que descartar no local adequado, que é aquela caixinha que é o Descarpac, né? Que é o descarte de materiais pérfuro cortante. Então, precaução padrão eu tenho que utilizar de todas essas barreiras para que evite transmissão de infecção. Quando que eu vou aplicar o isolamento nos pacientes, tá? Então, todo o atendimento de pacientes hospitalizados, a manipulação de artigos e equipamentos, como eu falei ali anteriormente, contaminados, eu tenho que ter o cuidado para isso, né? Nós vamos ter o risco com qualquer paciente, dependendo então do caso, os riscos biológicos, né? A gente vai ter risco com sangue, todos os líquidos corpóreos, né? Sangue visível ou invisível. Paciente com pele não íntegra, né? Ele tem uma ferida, ele tem uma lesão, né? Tem uma escoriação, mucosas, né? Mucosas lá com rachadura, com secreção. Então, isso daí são normas de precauções, né? Tá utilizando todo aquele equipamento de EPIs, como foi falado numa das primeiras aulas. E quando a gente então lá, lembra que eu falei que a gente vai ter uma plaquinha que todos nós da área hospitalar, né? Como eu falei, enfermagem, equipe de nutrição, fisioterapia, uma equipe multidisciplinar, ela tem que reconhecer essa placa. Então, no caso, para todos os pacientes, né? Não é isso? Para todos os pacientes, tá lá uma plaquinha escrito precauções padrão, né? Então, vou aplicar para todos os pacientes a higienização das mãos, o uso do avental, da luva, então, né, quando eu vou mexer com sangue, manusear o paciente, eu vou utilizar máscara se eu for coletar sangue, se eu for fazer uma aspiração, se eu for fazer uma higienização, né? O uso de óculos, tá certo? Para coleta de sangue, para aspiração também, e o descarte de material,
né? Então eu preciso de uma caixinha que eu tenho que descartar o material. Então vai ter essa placa lá no quarto do paciente. Precauções padrão, ok? O que eu devo utilizar para manusear esse paciente. Então, e tem sempre uma frasezinha em todas as placas que vocês forem ver, solicite orientação da enfermagem. Porque a família entra, normalmente a gente tem que explicar para eles, olha, não pode mexer aqui, vai ter que usar luva, né? Nós temos a função de orientar os visitantes que vão estar em contato direto com esse paciente. E eles também, para não ficar preocupados, eles têm que entender o que significa essa placa. Vamos aqui mudar então agora para precauções de contato. Não vamos deixar de usar então todo aquele equipamento de precaução padrão, né? Juntamente com o mais especificamente aqui o de contato. Quando que eu vou usar então a plaquinha de contato, tá? Quando tiver uma suspeita ou uma confirmação de uma doença. Então, a doutora suspeitou que o paciente está com sarampo, ou ele está com uma varicela, ou ele tem uma infecção respiratória, né? Ele precisa isolar esse paciente. Perdão, falei varicela, pula varicela, varicela é por gotículas, tá bom? Paciente com diarreia, com abscesso, feridas, né, infectada, ou que ele tem um micro-organismo na corrente sanguínea que é de difícil combater, então o médico ele vai falar, olha, esse paciente ele tem que ficar em isolamento de contato, tá certo? Então eu preciso isolar esse paciente e utilizar de alguns equipamentos, tá certo? Como que tem que ser o quarto? O quarto é privativo. Se eu tiver um monte de paciente que é isolamento contato, eu posso colocar junto, sem problema nenhum, desde que eu use luva, higienizo a mão, tá certo? Eu uso avental para cada procedimento que eu vou realizar. Se eu for dar um banho no paciente, eu uso avental, né? Sendo ele descartável, eu vou lá e jogo. Ou se ele for de pano, ele vai ficar pendurado próximo ao paciente, eu vou utilizar ele no período todo, tá certo? Para que a gente não leve né, como é de contato, se eu encosto no paciente, se ele encosta na minha roupa, eu posso ir para o postinho de enfermagem e levar esse micro-organismo. Então, por isso que eu uso o avental descartável, para que quando eu manusear o paciente, eu possa descartar esse avental. O paciente, se eu for transportar ele, né, para um quarto para o outro, para fazer exame, eu vou estar utilizando a luva de procedimento. E todo equipamento ele tem que ser individual, uso exclusivo do paciente. Então, um termômetro tem que ficar no quarto para esse paciente. Eu não posso aferir a temperatura dele e colocar o termômetro e levar lá para o postinho, que eu vou estar levando o micro-organismo do quarto para o postinho. Então, aquele termômetro ele tem que ficar exclusivo lá no quarto. Aparelho de pressão, né, tudo que for utilizar para esse paciente tem que ser exclusivo dele. E vai ser encontrado, então, essa placa no quarto, precaução de contato. Então, quando você abrir a porta ou estiver na cabeceira do paciente, você já vai saber, opa, não posso colocar a mão no paciente sem a luva, tá certo? Eu não posso dar banho no paciente sem o avental, tá certo? Eu não posso pegar o termômetro e levar para o postinho. Então vai estar lá dizendo pra gente, a porta pode ficar aberta, não tem problema nenhuma. O quarto tem que ser privativo, tá certo? Não posso misturar então com uma diabetes, não posso misturar com um paciente com leucemia. Ele tem que ficar lá no quarto. Como eu falei, pode ter outros pacientes lá que sejam transmissão por contatos, tá certo? Aqui está dizendo então o avental, a luva, né, os equipamentos individuais e o transporte. Vai estar lá de novo então dizendo a orientação para a família. Se tiver alguma dúvida, a gente orientar a família. Precaução por aerosóis. Só para relembrar, o aerosóis, o micro-organismo, ele fica então suspenso no ar por algum determinado tempo, porque as micropartículas ela é muito leve, tá certo? Então, quais são as doenças que a gente vai ter que isolar, né? O médico vai falar, esse paciente vai ser isolado por conta de transmissão por gotículas, por aerosóis, tá certo? Então, nós vamos ter que usar precauções para entrar nesse quarto, tá ok?
é o que está acontecendo com o Covid. O paciente ele ficou grave, entubado, eu preciso isolar ele num quarto ou numa UTI e usar todos aqueles equipamentos que vocês estão vendo aí na televisão. O avental, aquele capacete, né, a máscara N95, tá certo? Para manusear esse paciente. Por quê? O vírus ele fica suspenso no ar, tá certo? E como eles estão entubados e tão grave, eles acabam eliminando esses vírus aí. Aqui tem outro exemplo, a tuberculose, né? Então, paciente com tuberculose, a gente se paramenta com avental, né? Com máscara N95, para paciente com sarampo, para paciente com varicela, né? O quarto, então, tem que ser privativo e obrigatório e as portas têm que ser fechadas, tá? O sistema de ventilação não pode ter janelas abertas, as janelas são fechadas e existe lá um ar-condicionado que deve ter uma manutenção rigorosa, né, e controlada, né, e esse filtro tem que ser de alta eficiência. O uso de máscara N95, como eu falei, né, devido às partículas do vírus ou do micro-organismo, né, e o transporte do paciente ele vai estar utilizando uma máscara comum, que é a máscara simples. No quarto vai ter essa plaquinha de cor vermelha mesmo, né? Você viu que cada um tem uma cor, então ela é bem notória. Então se eu passei no quarto, vi uma plaquinha dessa, que eu sei que eu tenho que entrar no quarto toda paramentada, tá certo? Eu não posso entrar no quarto e colocar o avental. Antes de entrar no quarto, eu já tenho que estar utilizando a máscara N95, a porta então desse paciente tem que estar fechada, tá certo? Vou usar os materiais de equipamentos padrões, né, precauções padrões, né, juntamente com essa máscara N95. E se eu for transportar o paciente, uso de máscara comum. Precaução para gotículas. Quando aplicar? É quando o paciente então tem uma suspeita também, uma confirmação da doença transmitida por gotículas. Aqui a gente tem então a rubéola, cachumba, coqueluche, a meningite, né? Então são aquelas partículas que são mais pesadas e elas não ficam suspensas no ar, tá? O Covid também, ele também é por gotículas, tá? Então, por isso que existe esse isolamento social, em que a gente tem que manter a distância pelo menos de 1 a 2 metros de outra pessoa, para que a gente não tossa, né, não expira e contamine a outra pessoa, tá certo? Então, quando o paciente ele não estiver entubado ou ele não está fazendo nenhum tipo de oxigenoterapia, eu isolo esse paciente só com gotícula. Mas vocês, né, se vocês repararem, né, verem na televisão aí, as plaquinhas elas estão lá para paciente com precaução de contato, precaução de gotículas e precaução de aerossóis, tá? Como que tem que ser o quarto para o paciente com gotícula? O quarto também é privativo, daí aqui eu posso usar a máscara comum, né? Porque lembra que eu falei que não fica no ar suspenso, então eu posso usar a máscara comum. E se eu for transportar o paciente também, ele vai utilizar a máscara comum. Como que é a plaquinha? A plaquinha é azul, tá certo? Vai estar lá. O paciente ele pode ficar até com a porta aberta, não tem problema nenhum. O uso então de máscara comum e para o transporte também máscara comum. Pode ter os dois juntos, né? Como eu falei lá do Covid, eu posso ter contato com aerosóis, é quando tem as duas coisas, seja ele suspeito ou não, tem a plaquinha lá dizendo precaução de contato e para aerosóis, tá certo? Então tem todas as informações aí como que eu devo entrar no quarto, todo paramentado, tá certo? Então se tem aerosóis, tem que usar a máscara N95, então não esqueça, porque fica suspenso no ar, tá certo? Então falou em aerosóis, é igual desodorante aerosol, né? Espirra no ar para vocês verem, eles ficam flutuando por um bom tempo ali no ar, tá certo? O bom ar, né, que a gente utiliza, também aerosóis, né? Então só para vocês tentarem entender como que fica esses micro-organismos, né, esses vírus suspensos no ar. Então, eu posso também ter lá um paciente com precaução de contato e gotícula, que a placa vai estar lá dizendo precaução de contato e para gotícula, e o tipo de equipamentos de EPI que deve ser utilizados.
tá certo? Por quanto tempo deve ser usado esse isolamento e as precauções? Né? Isso vai depender do tipo da patologia do paciente. Por muitas vezes vai até o final do tratamento dele, até ele ir embora. Outras vezes não, vai depender de como que vai estar o exame, né? Quais são os riscos de transmissão. Então, quem vai estar avaliando isso é o médico do CCIH, que controla, né, faz o controle de infecção hospitalar. Temos ainda o isolamento reverso. Quando se fala reverso, a gente tem que pensar que a gente vai estar prevenindo o paciente. Então, nesse caso aqui, a gente está pensando no paciente. Ele tem uma imunodeficiência por alguma doença e a gente precisa ter um cuidado gigantesco com ele. Ele não tem infecção, ele não tem nada. Ele internou lá porque ele tem lúpus, ele internou lá porque ele tem uma leucemia. Então, ele tem uma fragilidade, né, da saúde dele muito grande. Se ele pegar qualquer tipo de infecção, ele pode evoluir para um óbito muito rápido. Então, a gente tem que prevenir para cuidar dele. Então, isso é o isolamento reverso. Então, eu preciso deixar ele ou um quarto isolado ou não, depende da patologia, né? A porta a gente vai manter fechada para não ter vínculo de pessoas passando no corredor. A gente vai utilizar a máscara, né? Para a gente não estar utilizando a roupa que eu mexi num paciente com o outro, né? Eu devo usar a máscara para poder né? Na verdade, a máscara vai até ser mais utilizada pelo próprio paciente, para proteção dele, né? Higienização da mão sempre, em qualquer precaução, em qualquer isolamento, tá certo? E o transporte também tem que ser o mínimo possível, evitar que ele transite pelo hospital pelo risco grande de infecção, tá? Quais são os pacientes que vão requerer esse tipo de isolamento? Eu falei aí, né? Paciente com leucemia, paciente com linfoma, paciente com queimaduras graves, né? Com lesões graves, né? Não uma queimadura simples, não. Mas paciente que tem uma porcentagem grande de lesões no corpo, né? Feridas extensas, né? Pacientes bebezinhos, né? Os recém-nascidos. Então, eles têm que ter um cuidado muito grande para que a gente não leve infecção. Então, a gente fala que a gente vai fazendo o isolamento reverso. Tá certo? Dúvida, pessoal, é só tá entrando em contato comigo, eu tô no grupo, pode me chamar, tá bom? Uma boa noite a todos, qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço.